Olá, meus queridos alunos. Na aula de hoje vamos falar sobre eletrização e os processos de eletrização. Como vocês sabem, na aula passada nós falamos sobre a parte lá de cargas elétricas, conhecemos um pouco ali, né, desse conceito ali de quantidade de carga elétrica. Também falamos a questão da carga elementar para cada elemento ali, no caso das principais, né, partículas elementares do átomo, prótons, elétrons e nêutrons. A gente conversou um pouco sobre isso, fizemos questões. E na aula de hoje eu vou falar sobre o processo de eletrização, que foi uma aula que faltou a gente, né, fazer na semana passada devido à questão do feriado. Então vamos lá. Bom, explicação aqui sobre o fenômeno da eletrização. Aqui no slide fala o seguinte: entre as partículas fundamentais são importantes para a explicação dos fenômenos elétricos o próton, o elétron e o nêutron. Os prótons e os nêutrons, eles se encontram numa região do átomo chamada de núcleo, como vocês sabem que a gente viu nas aulas passadas. E os elétrons, tá? Eles ficam girando ao redor do núcleo, lá naquela localização que você sabe, chamada de eletrosfera. Bom, dispostos ali em várias órbitas, como a gente viu. Atualmente, explicamos a eletrização dos corpos com a noção que temos da estrutura dos átomos e principalmente uma coisa que é fundamental que vocês precisam ter em mente, que nessa parte de processo de eletrização, de corpos eletrizados, dessas partículas que a gente estudou, como prótons, elétron e os nêutrons, quem vai se movimentar ali para carregar o corpo ou para diminuir, digamos assim, a quantidade de carga ali daquele corpo, vão ser basicamente os elétrons. Aqui, ó, justamente devido a essa posição que ele está, né? Por quê? Porque os prótons ali, né? Os que possuem carga, no caso, vão ser os prótons e os elétrons, né? E os prótons, eles são ali presos no núcleo, tá? Do átomo. E para que a gente consiga mover ali, né, esses prótons, né, para poder eles carregarem, digamos assim, outros corpos, ou para que os corpos eles fiquem, digamos, de certa forma, descarregados, a gente demandaria muito gasto de energia, tá? Então, com isso, a eletrização, pelo que a gente conhece, né, a eletrização, vou colocar aqui, a eletrização, ela vai ocorrer, tá? Ela, na verdade, adicionando ou retirando os elétrons, tá? Então, naturalmente, isso aqui acontece, né? No caso da eletrização, ocorre com o movimento vou colocar aqui bem grande que é para vocês, o movimento de elétrons, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês terem na mente de vocês, tá? Que essa eletrização ali, ela vai ocorrer, tá? Com o movimento de elétrons. Esse movimento vai ser ou adicionando elétrons, tá? Nos materiais, ou retirando elétrons desses materiais. Sinal de mais e menos está relacionado ali com adicionar esses elétrons ou retirar elétrons dos corpos, beleza? Então, vamos lá, seguindo. Bom, aí a gente vai falar sobre 3 processos de eletrização, que na verdade eles são os processos de eletrização por atrito, por contato e por indução. Então, vamos falar de cada um deles de forma bem resumida e rápida. Bom, aqui, ó. O processo de eletrização por atrito, ele foi o primeiro processo de eletrização conhecido, tá? E é quando duas substâncias de naturezas diferentes, que é importante vocês guardarem, né? Que para esse processo de eletrização por atrito ocorrer, eu preciso de substâncias, tá? De naturezas diferentes, né? Quando eu pego essas substâncias de naturezas diferentes e atrito elas, né, elas vão sofrer ali uma eletrização, tá? Mas de que forma essa eletrização vai ocorrer? E como é que esses materiais eles ficam carregados no final?
Bom, vamos ver aqui na explicaçãozinha. Bom, aqui eu botei, né, uma figura explicando cada um desses processos de eletrização. E nesse primeiro quadro aqui, vocês podem observar, eu tenho dois materiais, duas substâncias de naturezas diferentes, o vidro e a lã. E que de informação aqui importante eu tenho? Eu tenho que inicialmente esses materiais aqui, ó, estão neutros, ou seja, eles possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Então, olha aqui, ó, o que vai acontecer? Antes do atrito, eles estão neutros, tá? Então, esse é o procedimento inicial que a gente deve saber. Passo 2, o que vai acontecer? Esses materiais aqui, eles vão, né, se atritar. Eu vou encostar um no outro e vou começar a esfregá-los, né? Então, esse é o processo de eletrização por atrito. Bom, aqui durante o processo, o que vai ocorrer? As trocas ali, na verdade, né, de partículas, na verdade, a movimentação dos elétrons, tá? Então, aqui eu vou ter um movimento de elétrons, né, no caso, ocorrendo aqui nesses materiais, do material A, né, que é o vidro, para o material B, tá? Que é a lã. E aí, no final, o que vai ocorrer? Após o atrito, os dois corpos, eles ficam carregados com o mesmo módulo, tá? E com sinais contrários, ou seja, após o atrito, o que ocorreu? O corpo A, ele ficou positivamente carregado, então ele perdeu elétrons para poder ele ficar mais positivo. Então, o que ocorreu? Houve uma troca de elétrons aqui do corpo A para o corpo B. Ele cedeu elétrons para o corpo B, tá? E o corpo B, ele ficou negativamente carregado, ou seja, ele ganhou mais elétrons. Então, a carga aqui no caso aqui, né, de B ficou negativa e a de A ficou positiva. E ele diz aqui que eles ficaram com o mesmo módulo, mesmo valor ali de quantidade que aqui, ó, mesmo valor ali de quantidade de cargas elétricas, tá? Porém com sinais contrários, beleza? Então, detalhe do processo de eletrização por atrito. São corpos ali inicialmente neutros, de naturezas distintas, diferentes, né, materiais diferentes. Durante o processo de eletrização, vai ter um corpo que vai ceder elétrons para o outro, e o outro, obviamente, esse que cedeu, obviamente, ele vai perder elétrons, né? E no final do processo de eletrização, por atrito, eu vou ter um corpo positivo e um outro corpo negativo, mas porém com a mesma quantidade de cargas elétricas, tá? Agora, sobre o processo de eletrização por contato, como é que ele vai ocorrer aqui? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. O processo de eletrização por contato, ele vai ocorrer quando eu tenho um corpo neutro, tá? Isso aqui é regra. E quando ele é colocado em contato, ele não vai ter o esfrega-esfrega, né, como no atrito. Ele só vai entrar em contato, ele só vai se aproximar do outro corpo, né? Ficar próximos, um do ladinho do outro coladinho. E ele vai entrar em contato com o corpo eletrizado, tá? Então, é necessário eu ter primeiro um corpo neutro e um corpo eletrizado, tá? Então, por meio de um fio condutor, pode ser também, certo? Então, o corpo neutro, ele acaba se eletrizando. Então, o outro processo de eletrização, que é esse aqui no caso por contato, vai ocorrer quando eu tenho um corpo neutro e eu tenho um corpo eletrizado. E esse corpo eletrizado também pode ser através de um fio condutor, de um aterramento, digamos assim. Quando o corpo neutro se aproxima, se encosta no corpo eletrizado, ele se eletriza. É isso que ele está querendo dizer aqui, certo? E aqui é só uma animaçãozinha, tá? Para vocês saberem, só para mim deixar aqui explicadinho. No caso aqui, esse é o corpo eletrizado. Esse é o corpo eletrizado. E esse aqui é o corpo neutro. Certo? Vocês sabem, né? Corpo neutro é porque ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. A quantidade de prótons e elétrons são iguais aqui. Isso aqui na figurinha é um exemplo, tá? De processo de eletrização por contato também
com esse experimento aqui que é chamado de gerador de Van de Graaff, tá? Mais à frente eu vou explicar esses materiais que servem para essa questão de eletrização, tá? Mas no momento em que a meninazinha encosta a mãozinha dela aqui nesse corpo carregado, nessa esfera aqui carregada do gerador, olha o que acontece aqui com os cabelinhos, né? Que inicialmente, digamos assim, é o material, a fibra do cabelo da gente, neutro. E quando ela encosta, ela transfere essas cargas pro fio de cabelo dela e eles ficam assim, ó, eletrizados. Beleza? Então, vamos lá. Pra gente explicar o passo a passo aqui. Então, vamos, né, como a gente falou ainda há pouco, da eletrização por atrito. Então, a gente vai ter 3 passos para explicar a eletrização por contato. O primeiro aqui já está bem explicativo, né? A gente tem uma esfera A maior do que a esfera B e ela está eletrizada, certo? E a gente vai ter o seguinte: antes do contato, a gente vai ter um corpo carregado, que no nosso exemplo aqui é o corpo A, e um corpo neutro, que é o corpo B. Isso aqui é muito importante, mais uma vez, de vocês compreenderem. A eletrização por contato sempre vai acontecer de que forma? Com um corpo eletrizado e um corpo neutro, tá? Então, sempre vai acontecer dessa forma. Eu vou ter um corpo eletrizado e um corpo neutro, tá? Depois, durante o contato, vai haver um transporte de elétrons, porque é o elétron que vai se movimentar, tá? Vai haver um transporte de elétron do corpo carregado para o corpo neutro, tá? Então, do corpo carregado para onde? Para o corpo neutro. Aí, só que antes de fazer isso, né, esse corpo B, ele encostou em A, ou A encostou em B, vice-versa. E aí, no momento em que o corpo B encostou em A, já começou o processo de eletrização por contato, né? De A para B já começou a fluir elétrons do corpo A para o corpo B, que inicialmente estava neutro, tá bom? E por final, o que vai acontecer? Depois do contato, no final, os corpos eles ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal, tá? Aqui eles não vão ter a mesma quantidade de módulo lá de cargas elétricas, porque eu tenho corpos de tamanhos diferentes. Então, as cargas elétricas, digamos assim, a carga elétrica do corpo A, nesse caso aqui, vai ser diferente da quantidade de carga elétrica do corpo B. Por quê? Porque tem dimensões diferentes aqui, evidentes. Mas eles vão ter mesmo sinal. No caso, como o corpo A ele era negativo, ele era muito negativo, ele tinha muitos elétrons, ele cedeu alguns dos seus elétrons por corpo B, mas mesmo assim ele ainda continuou carregado negativamente e B ficou negativo, né? Porque ele ficou com mais quantidade de elétrons agora do que de prótons. Então, ambos ficaram negativos. Sempre isso vai acontecer, professora? Sempre na eletrização por contato, os corpos eles vão ficar com o mesmo sinal? Sim. E o módulo só vai ser igual se eles tiverem a mesma dimensão, tá? Então, o valor da quantidade de carga elétrica para a eletrização por contato só vai ser igual se eles tiverem mesmas dimensões, beleza? Então, vamos... Certo, meus queridos, continuando aqui, a gente vai falar agora sobre esse exemplo diferente aqui da eletrização por contato. Nesse exemplo, a gente vai ter, né, 2 esferas de mesmas dimensões, porém elas já estão carregadas, uma positiva e outra negativa, tá? Aqui vai ser durante o processo de eletrização por contato, né, elas vão entrar em contato, essas 2 esferas. E esse exemplo, ele está querendo saber, né, está querendo encontrar qual vai ser o valor da carga Q1 e da carga Q2 depois, né, do contato, tá? Então, esse aqui, ó, depois. Quer saber qual o valor, né, dessas cargas aqui após o contato, da quantidade de carga elétrica de Q1 e Q2 após o contato. Sabendo que o valor de Q1 é igual a 3Q e a relação, no caso, da carga elétrica de Q2 é igual a menos 5Q, eu vou ter em mente essa relaçãozinha bem aqui que ele está evidenciando. Deixa eu passar o marca-texto aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui, o que ele está dizendo nessa relação?
Ele está dizendo que a soma das cargas antes do contato, ela é igual à soma dessas cargas após o contato. Isso aqui está relacionado ali com um dos princípios ali da eletrostática, tá? Que fala justamente sobre a questão da conservação de cargas elétricas. Beleza? Fala da questão da conservação de cargas elétricas. Então, a soma das cargas antes do contato, antes do processo, vai ser igual à soma dessas cargas após esse processo. Então, vai manter ali a conservação dessas cargas elétricas. Beleza? Mas na frente eu vou explicar melhor sobre esse princípio, tá? Um desses princípios aí da eletrostática é a conservação de cargas elétricas. Porém, vamos continuar aqui, ó. Eu vou pegar essa relação, né, e vou igualar aqui Q1 com Q2. Primeiro porque tem as mesmas dimensões ali, ó. Vocês podem ver que aqui tem o mesmo tamaninho. Então, digamos que elas vão manter ali a mesma quantidade, né? Digamos não, isso vai acontecer. O mesmo valor ali da quantidade de cargas elétricas porque as suas proporções, as suas dimensões são iguais. Então, eu vou utilizar essa relação aqui, ó, em que Q1 mais Q2 é dividido por 2. Essa relação aqui, ela só vale, gente, para cargas de mesmas dimensões, de mesmas proporções, tá? E eu vou substituir justamente esses valores que ele nos deu aqui, ó, de 3Q e menos 5Q. Vou fazer aqui a soma de sinais, que vai ficar negativo, dividido por 2. E aí eu vou ter que o valor aqui vai ser igual a menos Q, tá? Ou seja, o valor de Q1 e de Q2 aqui, o valor dessas cargas aqui, ó, vão ser iguais a menos Q, beleza? Então, através dessa relação do princípio de conservação de cargas elétricas aqui, a gente pôde encontrar o valor ali de Q dessas duas cargas que sofreram ali também um processo de eletrização por contato, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Vamos agora falar sobre o processo de eletrização, o último que a gente vai falar, que é mais conhecido aqui, né, e aplicado, o de indução. Ele diz o seguinte, ó, quando um corpo neutro é colocado próximo de um corpo eletrizado, sem que haja contato, tá? Isso aqui é diferente daquilo que a gente viu ainda há pouco. Por quê? Porque aqui não vai ter contato, ele só vai se aproximar, mas sem entrar em contato com o corpo neutro, ele se eletriza. Então, essa eletrização por indução, tá? Vamos saber mais sobre essa eletrização. Aí eu botei aqui os passinhos como nas outras, tá? Primeiramente, o que vai acontecer? A gente vai aproximar um objeto eletrizado e ele vai ser conhecido como o indutor. Todo objeto eletrizado ele é conhecido como indutor, tá? Do objeto que está inicialmente neutro, certo? Ele será chamado de induzido. Quem vai sofrer ali o processo de eletrização é o induzido. E quem já tem cargas, digamos assim, né? Quem já é eletrizado, ele é chamado de indutor, tá? Então, aqui eu tenho o indutor positivo e o induzido que está neutro com a mesma quantidade de prótons e de elétrons, beleza? No passo 2, assim, quando a gente aproxima, antes de eu falar aqui, ó, ele continua aqui, ó. Com isso, há uma separação de cargas do corpo induzido. Quando ele se aproxima, o induzido se aproxima do indutor, evidentemente já vai ocorrendo uma separação de cargas aqui e elas vão para a extremidade do corpo, como vocês observam aqui. Então, como o corpo indutor é positivo, ele vai atrair para próximo aqui, né, dele, no caso, aqui para o lado, vocês estão vendo aí na tela, para o lado esquerdo aqui, né, as cargas negativas do corpo induzido, né? E as positivas, obviamente, vão para outra extremidade porque elas são repelidas, né? Porque positivo com positivo se repele e se atrai positivo com negativo. No passo 2 acontece o seguinte, com o indutor próximo do induzido, este é ligado à terra. Ó, aqui o induzido, eles fazem aqui um aterramento, vocês podem observar aqui, tá?
com um fio condutor, né? Como o indutor ele tem carga positiva, ele irá atrair elétrons da Terra, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, como o indutor vai ter carga positiva, ele irá atrair os elétrons da Terra que subirão para o induzido eletrizando negativamente, beleza? E com isso, ó, porque aqui, ó, nesse caso, o que vai acontecer? O indutor aqui, ele é positivo, certo? Aí ele atraiu aqui, no caso, as cargas negativas para próximo dele. E aqui também o que vai acontecer é que com esse aterramento também vai ter essas cargas negativas, né, da Terra, vão subir também para esse corpo induzido, beleza? E ele vai ficar negativo. Aqui no passo 3, o que vai ocorrer? Ainda mantendo o indutor nas proximidades do induzido, ainda mantendo, né, próximo dele, a gente vai cortar o aterramento, corta-se a ligação do fio terra e os elétrons que o induzido ganhou, eles não conseguem mais voltar à Terra. Então, após esse corte, né, eles não conseguem mais voltar, mas isso só vai acontecer porque ele ainda está próximo do indutor. Por isso que a gente tem que manter o induzido próximo do indutor, cortar o aterramento e só depois afastar o induzido do indutor, para poder esses elétrons ali, né, que subiram, não descerem, tá? E por fim aqui, ó, afasta-se o indutor, tá? Obtendo-se o induzido eletrizado com carga de sinal oposto da carga do indutor, tá? Então, sempre vai ocorrer isso. A carga aqui do induzido vai ser oposta à carga do indutor. No caso, o indutor era positivo, o induzido ficou negativo. Professor, e se o indutor fosse negativo? O induzido ficaria positivo, beleza? Aí aqui eu falei um pouco sobre outros tipos de processos de eletrização, né, por aquecimento, só que esses aqui não são muito utilizados, muito falados, tá, no ensino médio de vocês. Bom, mas eu coloquei aqui como quesito de curiosidade, depois vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso. Certos corpos, quando aquecidos, eles eletrizam-se, apresentando eletricidades de nomes contrários em dois pontos diretamente opostos, tá? Então, esse fenômeno aqui é chamado de fenômeno do piroelétrico, tá? Ele é mais comum também em cristais, como na turmalina. Geralmente, esses outros processos de eletrização que vocês vão ver aqui, eles são muito utilizados também em experimentos. Também tem por pressão, tá? Tem certos corpos, quando comprimidos de uma certa forma ali, eles sofrem também eletrização, apresentando eletricidade de nomes contrários das extremidades. Então, esse fenômeno ele é chamado de piezoelétrico. Ele também é mais comum em cristais, como turmalina, calcita e o quartzo. E aqui a gente vai falar sobre séries triboelétricas, mas aqui eu vou fazer em um outro videozinho, tá? Então, não esqueça de assistir o próximo vídeo para vocês completarem aqui o entendimento dos processos de eletrização. Um beijão, galera!